Bem-vindos ao Historizando. Esse é mais um curta historizando, mais especificamente um curta historizando de revoltas e conflitos que tem uma playlist especial aqui no canal. A gente vai falar da Guerra do Cisplatina, mas toma cuidado, que se você for lá para o Uruguai, para Montevidéu e falar Guerra da Cisplatina, eles não vão entender. Eles vão entender se você falar Independência do Uruguai. Se você quer então conhecer essa independência do Uruguai, continua assistindo esse vídeo e não esquece que lá no Instagram @historizandotati tem mais conteúdo para você e até mesmo no TikTok, você acredita? Para entender a Guerra da Cisplatina, a gente precisa entender os conflitos anteriores, porque sim, aquela região foi uma das regiões mais conflituosas no período colonial americano. Exatamente isso. Mas vamos entender o porquê. Essa região que hoje é conhecida como Uruguai e que na época os portugueses chamavam de região da Cisplatina, é uma importante saída para o mar da Bacia do Prata. Então aquela região vai concentrar ali uma saída muito importante para o mar e não só isso, mas rotas importantes para o continente também. E vai contar com riquezas, por isso uma região bastante visada. Temos que lembrar que no período colonial existia o chamado Tratado de Tordesilhas, e esse tratado, teoricamente, dividia territórios entre Espanha e Portugal. Porém, graças à importância desse território da região da Cisplatina, os portugueses vão ficar de olho e muito interessados. Por isso, em 1680, eles vão inaugurar a colônia de Sacramento. Essa colônia de Sacramento vai ficar do lado oposto de onde ficava Buenos Aires, porque sim, desde 1580 já existia a região chamada de Buenos Aires e que hoje é a capital da Argentina. Isso, é claro, vai ser uma afronta para os espanhóis, justamente por esse Tratado de Tordesilhas cumprido aí mais ou menos. Essa colônia de Sacramento vai servir bastante para portugueses e ingleses praticarem comércio ilegal. E é claro que, como uma resposta, os espanhóis vão criar os 7 povos das missões, que são regiões que hoje são conhecidas ali como parte do Rio Grande do Sul. Então, esse conflito aí cada vez mais próximo entre portugueses e espanhóis. Como esses conflitos não acabavam, em 1724 a Espanha funda Montevidéu, próximo aí da colônia de Sacramento. E sim, é a mesma Montevidéu que hoje é a capital do Uruguai. Por isso, então, que cada vez mais, tanto portugueses quanto espanhóis se afrontavam devido a essa questão das fronteiras, ainda mais com o Tratado de Tordesilhas não sendo muito bem cumprido. É por isso que em 1750 a gente tem o famoso Tratado de Madrid, que vai aí de fato resolver algumas questões fronteiriças entre Portugal e Espanha. Enquanto Portugal vai ficar aí com a bacia do Amazonas na região norte e também com a região das 7 missões na região sul, a Espanha vai ficar com essa região aí da Bacia do Prata e também com a colônia de Sacramento. Eu não sei se deu para perceber, mas basicamente foi até uma troca, porque os espanhóis ficam com a região da colônia de Sacramento, criada aí pelos portugueses, e os portugueses com as 7 missões criadas pelos espanhóis. E aí, né, Tati, tudo bem, acabou, dividiu, fez tratado, resolveu. Só que não. Em 1810, graças às guerras napoleônicas e às questões napoleônicas, que já tem vídeo aqui no canal, Buenos Aires consegue a sua independência. Uai, Tati, Buenos Aires e não a Argentina? Sim, a região de Buenos Aires vai existir primeiro até mesmo do que o país Argentina. E essa região também está bastante interessada nessa Bacia do Prata, principalmente ali no que hoje é o Uruguai. E aí as disputas aumentam, porque a gente tem espanhóis, portugueses e a galera de Buenos Aires querendo a mesma região. E não é só isso. Na região aí do Uruguai, que hoje é o Uruguai, tá, gente? Naquela época ainda não era o Uruguai, mas nessa região, principalmente de Montevidéu, que já existia,
surgem aí lideranças separatistas. E uma delas é o chamado José Artigas, que não queria interferência nem da Espanha, nem de Portugal e nem de Buenos Aires. Em 1816, Portugal, mais especificamente a mando de Dom João VI, se aproveita dessas fragilidades que estão acontecendo na região da Cisplatina, ainda mais se a gente for parar para pensar que o século XIX é repleto aí de independências da América Espanhola, por isso os espanhóis estão aí preocupados com outras questões. Logo, um exército português mais experiente consegue invadir a região de Montevidéu e a partir de 1820 se tem aí a derrota do exército de Artigas e em 1821 a região aí do Uruguai, que hoje é o Uruguai, se torna a Cisplatina brasileira. Exatamente isso, o território uruguaio já fez parte do nosso país. Inclusive, nessa região, durante a nossa independência, rolou guerra, rolou conflito. Exatamente isso. Não pense você que a nossa independência não teve nenhum derramamento de sangue. Isso é um mito. Rolou bastante guerra e eu conto mais para vocês num vídeo exclusivo sobre a nossa independência que eu vou deixar nos cards. Buenos Aires se torna capital das Províncias Unidas do Prata e, junto com uma expedição chamada de 33 Orientais, atravessa a Bacia do Prata para então tentar aí separar a região da Cisplatina, separar a região aí do que hoje é o Uruguai do Brasil. E é em agosto de 1825 que rola a Declaração de Independência do Uruguai. Mas, como vocês provavelmente já sabem, porque aqui no canal tem tanto vídeo de independência do Brasil quanto vídeo de independência dos Estados Unidos, essas declarações de independência não quer dizer aí que de fato rola aí uma independência facilmente. Isso porque, é claro, o Brasil de Dom Pedro I nesse momento não vai aceitar essa declaração de independência e aí sim, finalmente, começa a chamada Guerra da Cisplatina. Uai, Tati, mas você demorou isso tudo pra gente começar a falar da guerra agora? A questão é o seguinte, pra gente entender uma guerra, é muito melhor entender o antes, as motivações, do que de fato ficar pensando em batalha por batalha. São graças a essas motivações e também as consequências que as guerras fazem parte da nossa história e são importantes de serem estudadas. E é por isso que é muito legal de perceber que na história tudo está interligado. O que a gente começou a falar lá de Portugal e Espanha no período colonial e esses tratados de fronteiras, agora a gente vai falar aí dessas províncias do Prata disputando essa região com o Brasil. Essa guerra vai se dar entre, então, brasileiros e argentinos e uruguaios. Pois é, os uruguaios estavam do lado da Argentina. E aí tem dois momentos de batalhas importantes nessa guerra: os momentos navais e os momentos por terra. Com relação aos momentos navais, a questão dos navios, os brasileiros conseguem uma vantagem justamente por um número maior de embarcações. Porém, argentinos e uruguaios conseguem aí muitas vitórias importantes nas batalhas por terra, mesmo o exército brasileiro contando com bastante mercenários ainda mais germânicos. E aí nós temos um grande impasse, porque o Brasil consegue realizar um bloqueio naval poderoso nesse momento, prejudicando bastante a Argentina e o Uruguai, mas ao mesmo tempo os argentinos e uruguaios conseguem bloquear as entradas para Buenos Aires. E por isso ninguém perde, ninguém ganha. Mas então, como será que esse impasse, essa dúvida será resolvida? De uma forma diplomática, isso mesmo, com acordos. E não só acordos entre aí Brasil, Argentina e Uruguai, mas os britânicos vão enfiar o nariz, vão meter o bedelho e então mediarem esse acordo chamado de Tratado de Montevidéu. Nesse tratado, o Uruguai não vai ficar nem para o Brasil, nem para a Argentina, o Uruguai vai se tornar independente. Mas eu acho que eu já dei esse spoiler no início do vídeo, né? Porque a Guerra da Cisplatina, como eu disse, também é conhecida como a independência do Uruguai. A
Mas Tati, por que os britânicos estão inventando moda e se metendo nesse conflito? Além, é claro, de interesses comerciais, os britânicos aí receavam o poder que ou a Argentina ou o Brasil poderiam ganhar dominando essa região do Rio da Prata. Inclusive, nesse Tratado de Montevidéu, o Rio da Prata foi declarado como livre navegação, para ninguém de fato mandar na região. Mas não pense que só porque a guerra acabou com um tratado diplomático que não vai ter mais nenhum problema. Mesmo porque, como eu disse, por ser uma região importante, por ser uma região estratégica e por ser uma região importante tanto em questão de guerra quanto em questão comercial, ela continuará sendo disputada ao longo do século XIX, mesmo porque conflitos uruguaios internos e externos também vão ser uma das motivações da famosa Guerra do Paraguai. Já ouviu falar da Guerra do Paraguai? Aqui no canal tem um vídeo explicando tudinho para vocês. Além de todos esses conflitos gerados aí na região da Argentina, do Uruguai e do Brasil, essa guerra da Cisplatina vai ter consequências muito sérias aqui no nosso país, mesmo porque muitos mortos, muitos feridos e muito prejuízo. No final das contas, os brasileiros estavam revoltados com Dom Pedro I, querendo que de fato o Uruguai se tornasse independente logo, porque essa guerra estava dando muito prejuízo. Tanto prejuízo que um ano depois o Banco do Brasil quebra. Claro que não foi só a Guerra da Cisplatina, tiveram outras motivações. O próprio Dom João VI raspou aí muito dos cofres do Banco do Brasil e vazou para Portugal, mas foi uma contribuição sim, e até mesmo contribuiu para que a popularidade de Dom Pedro I, caísse cada vez mais. Não é à toa que não demora muito para o Dom Pedro I desistir desse lugar aqui, e vazar, abdicar do trono. Tanto Artigas quanto os chamados 33 orientais, nos dias de hoje, são conhecidos como heróis da independência do Uruguai. Será que é a mesma coisa como o nosso herói Dom Pedro I? Será que de fato a gente tem herói? Será que a gente pode falar de heróis da independência? Não sei, mas isso é discussão para um outro vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se tiver alguma sugestão de curta historizando sobre guerras, revoltas e conflitos no Brasil, já comenta aqui embaixo. Não esquece que lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! One.